E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal. No vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada aqui na reação do pessoal da ESPN depois da vitória do Flamengo, né? De 8-2 aí contra o Maringá, o Gerson voando, né? Vamos assistir aqui, já deixa crescer o like e partiu. Começa a mexer. Como ele prefere a movimentação do Gabriel, não é como ele queria com o técnico anterior. Como o Pedro vê a fase, como é que o Gerson hoje começa a ocupar um espaço ali que talvez poderia ser outro jogador de articulação, de criação no meio, ficou a dúvida, se é o Arrascaeta, pode ser o Matheus França, pode ser o Gerson hoje ali, jogando com o Everton Ribeiro, mas é um carimbo. A coisa começa a mudar, a chave começa a virar. O Flamengo não podia cogitar passar hoje que fosse sem uma grande exibição. São boas notícias. É um time fraco, é uma goleada que talvez não seja, o Jean falou, né? Tem no Blense talvez o Alcas só pela frente, não vai se repetir, mas é um carimbo. A coisa começa a mudar de figura nesse Flamengo que até 10 dias atrás todo mundo se questionava onde vai parar na temporada. Começa a clarear um pouco mais. É o Alcas que se prepara, inclusive. Vai pagar essa conta. Mas é Racing o próximo, né? Semana que vem? Sim, Racing semana que vem. Próximo. Não, eu tô falando porque justamente o Alcas... também foi uma derrota. E a diferença entre os times. É exato, e a diferença. É óbvio. É por isso que eu tô falando. É parecido tipo com Maringá, a questão do Maringá, exatamente. Aliás, quinta-feira, fazendo aqui o nosso comercial, a nossa propaganda, esse jogo é exclusivo dos canais ESPN e Racing e Flamengo vão se enfrentar lá na Argentina. Paulo Calçade, tudo bem? Boa noite. Mas assim, o Flamengo mais solto, mais agressivo, partindo mais para cima, independentemente do tamanho do adversário, porque o Flamengo agrediu, por exemplo, o grande Internacional, na casa do Internacional, em boa parte do tempo no domingo. Pode ser considerado um princípio de assinatura do Sampaoli? Olá, Paulo, olá, companheiros. Eu entendo que sim. Eu acho é mais fácil para o Sampaoli do que para outros treinadores que estão em outros times, porque o Sampaoli precisa gerar uma ignição para fazer todo o talento que o Flamengo tem funcionar. Tem uns que precisam inventar o talento, aí é mais difícil. Não existe, né? Você vai transformar um jogador médio num craque. Lapidar, encontrar o talento, aí leva tempo. Então, o Sampaoli está conseguindo, e ele primeiro jogo dele com 3 zagueiros, aí foi para o Inter com 4, linha de 4, agora também o Wesley, que é um jogador muito agressivo, um lateral que talvez o Sampaoli resolva trabalhar com ele, mais jogos mais difíceis também. Tem. O Ayrton Lucas do lado esquerdo você encontra, então ele vai encontrando uma forma de jogar que beneficia aquilo que ele acredita e também tire o máximo do time do Flamengo. Vocês falaram do Gerson, eu fui ao Data ESPN e pedi para o Data ESPN os números do Gerson com o Sampaoli. São só 2 jogos, hoje é o 3º, esses números não estão consolidados ainda, então, portanto, não estão aqui, mas a tendência é melhorar. Contra 19 jogos anteriores do Gerson. O Gerson dobrou o número de passes recebidos com o Sampaoli. O Gerson, passes certos, quase que dobrou também. Mais 20% de passes verticais, 20% a mais no jogo dele. Ações com bola, quase que 100% a mais. Ações no campo rival, tem 25% a mais nos números dele. E ações na área, mais do que dobrou. Isso então, é muito claro. Isso aqui é o Gerson com o Sampaoli. E os números de hoje vão melhorar isso. Porque é o Gerson que circulou, aparece do lado direito, aparece do lado esquerdo, ele está solto, está agressivo, e é legal ver o Sampaoli tirando isso dele. E ele precisa tirar dos outros também. E quem não conseguir também entregar, está muito claro que é o seguinte... Não joga. Não joga. Não joga. Alguém no banco está observando isso. Como é que eu preciso fazer para ser titular do Flamengo hoje? É jogar desta forma aqui. Quem estiver disposto a jogar, a correr mais, vai ter mais chance. É que as pessoas podem... o Maringá, perfeito. O Maringá fez um campeonato paranaense bom, mas o Flamengo tinha feito 8 gols nos últimos 6 jogos. Aí você pensa, jogos mais difíceis. Tem o jogo contra o Inter, concordo. Mais difícil. Contra o Curitiba, sim. Mais difícil, mas... Se você olhar o Campeonato Paranaense, é mais difícil, mas relativamente mais difícil do que é o jogo contra o Maringá. Tem o jogo contra o Fluminense, jogo mais difícil, mas tem entre esses jogos o jogo contra o próprio Maringá, tem o jogo também contra o Alcas e o jogo contra o Nublense. Ou seja, jogando essas 6 partidas, o Flamengo tinha feito 8 gols. É uma mudança muito extrema. E eu vou repetir, ela passa pela mudança do comportamento dos jogadores. É óbvio que as ideias do técnico, um jogo mais agressivo, um jogo em que por algum motivo, e aí eu acho que é uma coisa que se fosse repórter eu perguntaria isso assim, por que o Flamengo conseguiu marcar a frente melhor?
Porque a intensidade da marcação avançada melhorou. Havia algum problema no posicionamento da marcação avançada do técnico anterior? O que faz... Porque, assim, é uma mudança tão drástica de postura, mas tão drástica que eu acho que vale muito a pena entender por parte dos jogadores o que os leva a fazer isso que o treinador pede melhor. Porque o Vitor Pereira também gosta da marcação alta. Também pediu marcação alta e ela era frouxa. Dessa vez, ela foi intensa, tem algumas escapulidas, alguns erros, é normal, o time vai crescer muito, o time não está entrosado, mas para crescer muito ele vai ter que manter essa postura. E a gente vai aguardar a temporada para ver se vai manter ou não vai. Tem uma cena, a gente está rodando os melhores momentos aí há algum tempo já de Flamengo e Maringá, tem uma cena no primeiro tempo ainda, que é um escanteio. O Flamengo consegue algum dos muitos escanteios que teve pela partida, até pelo volume de jogo. O Everton Cebolinha, ele cata a bola do lado do gol, ele sai correndo disparada para cobrar o escanteio. Pode não parecer nada, mas você fala em comportamento. Sim. Aquilo ali diz muito, porque é um time ansioso. Chamada atitude. O tempo inteiro, desde o primeiro momento. O Flamengo faz um gol logo no início, que não é um gol aleatório. O Flamengo já criava desde então. Ele faz o primeiro, e faz o segundo, e depois faz... Ele tem feito mal, mas perdeu alguns gols, claro. Eu acho que o gol do Maringá, ele é um pouco achado ali, uma bola levantada, acaba entrando. Minimamente completamente achado, né? O time não tinha passado do meio campo. Minimamente o Flamengo dá uma respirada, mas já faz outra sequência. Então, assim, é um Flamengo muito ligado desde o início. E isso não é óbvio. Se você não tem o comportamento, a execução bem feita, você tanto faz o sistema, ela vai ser ruim em qualquer sistema, vai ser boa em qualquer sistema. Claro que uma coisa, quando você tem 3 zagueiros, significa que tem um jogador a menos em algum outro lugar. Porque você ainda mantém laterais, que são alas, você muda, os processos são modificados, mas é diferente. Então, eu acho que o objetivo dele é justamente buscar extrair rendimento para depois aí ele vai tratar o sistema como um detalhe. Mas é um treinador que dá muito valor para isso também. É muito legal falar, isso aí é secundário, tal, mas como se não tivesse valor. Talvez outros fatores dentro de uma equipe estejam um pouco à frente do sistema, mas não é que tanto faz. E o Sampaoli tem o Everton hoje, decidiu o Everton Ribeiro, o Everton Cebolinha, o Gerson com o Thiago Maia, o Gerson podendo se aproximar mais, transitar. É claro que, dependendo do adversário, isso pode ocorrer mais, pode ocorrer menos, você vai tomar mais cuidados, porque o jogo do mata-mata vem com 2-0 do Maringá. Qual vai ser a postura do Maringá com 2-0 no placar? Quando tiver 0-0, vai se abrir? Não vai. Então, é uma escalação para este tipo de demanda que é preciso pelo menos fazer 2 gols. Então, há jogos e jogos, e eu entendo que ele está tentando encontrar ainda. Talvez o Wesley, se for bem, se não subir na cabeça, se não ficar louco, né? Porque às vezes jogador muito novo, a coisa muda, a vida muda tão rápido de um jogo para o outro que ele faz aquele golaço ontem, né? Que ele meteu um chapéu no cara, saiu na cara do gol. Se ele faz aquele gol, ele se perde, mano. Pirada. Se ele tiver a cabeça no lugar, pode ser que ele ganhe a posição de Mateuzinho, de Varela. Não, a minha impressão, Calçade, que quando ele diz o sistema é o de menos, isso não tem nada a ver com ser de menos a relação entre os jogadores, como esses jogadores trabalham um com o outro. O que aconteceu hoje, e acho que talvez muita gente tenha se surpreendido ao ver o Wesley subir tanto, e o Ayrton Lucas, que vinha sendo o melhor jogador do Flamengo do ponto de vista ofensivo, ficando mais, e aí basta olhar para o mapa de movimentação desses 2 jogadores, você vai ver que isso aconteceu. Mas claro que ele já pensou nisso, porque do lado direito, no meio-campo do Flamengo, você tinha o Everton Ribeiro, e aí você olha para a movimentação do Everton Ribeiro, ele naturalmente ele cai mais para o meio, ele abre o espaço, o corredor para o Wesley subir. E é claro que quando você tem o Cebolinha por ali do lado esquerdo, de repente o Ayrton Lucas vai ficar um pouco mais do que costuma ficar, né? Porque ele é um lateral que sobe muito. Agora, essa relação entre os jogadores, evidentemente, ela sempre vai acontecer, ele sempre vai pensar nisso. Então, a hora que ele tiver o Marinho, por exemplo, no lado direito, porque com ele o Marinho vai jogar muito mais do que vinha jogando, pode ser que a postura seja invertida, né? Aí você não vai ter, de repente, o Cebolinha de um lado, você vai ter o Marinho do outro, e aí o Ayrton Lucas que vai subir. Então, eu acho que essa questão dele não repetir a escalação é verdade, como a Raíssa Simplício falou, né? Ela fez essa pesquisa interessante, mostrando que nos últimos, acho que 40 jogos ele não repetiu a escalação, mas isso não significa que ele já não tenha pré-estabelecido que, bom, pera lá,
esse jogador vai atuar assim quando o outro que estiver na faixa de campo dele for X, quando for Y ele vai jogar de outro jeito. Então ele vai criando módulos e encaixando esses módulos à medida que o tempo vai passando e que os jogos vão acontecendo, e acho que o Flamengo só tende a crescer dessa maneira. Rapaziada, realmente, cara, já dá pra ver um time do Flamengo totalmente diferente, né, do Vitor Pereira, aquele Flamengo do Vitor Pereira. Mas é isso, cara, eu espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like, não esquece, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal também. E é nóis, pessoal, tamo junto, valeu e até o próximo!